O jogo nunca acaba, a gente sempre vai viver, mas você vai estar olhando. Pô, rapaz, eu me lembro muito bem que aconteceu esse negócio aqui mal comigo, mas, pô, aqui na frente aqui eu fui recompensado, certo? Então ele nunca deve estar se reclamando por nada na vida da gente. Porque muita gente se reclama assim, pô, rapaz, pai, meu dia hoje não está bom. Pô, mas você tem que perceber o seguinte, cara, o que está acontecendo? Certo? O que está havendo? Tem que dar uma parada. Será que isso aqui que está acontecendo é para mim começar a analisar melhor, para fazer com que eu chegue no caminho do sucesso mais rápido? Pode ser isso, certo? E você vai assim trabalhando no dia a dia e vai estar olhando, nunca se reclame de nada para as pessoas. Porque as reclamações às vezes podem trazer coisas ruins lá na frente. Então, todas as orações que a gente faz aqui no dia a dia, a gente pede, moçada, vamos agradecer. Vamos agradecer a tudo, as coisas boas e as coisas ruins. E possa ser que as coisas ruins que acontecem na vida da gente, pode ser que estejam se ganhando outras coisas maiores lá na frente. Correto, pessoal? É como ele falou aí, as coisas ruins atrás coisas ruins, né? As coisas boas atrás coisas boas. Ele fala também no início, pensamento positivo. Você tem que ter um pensamento positivo sempre, certo? A lei da atração. Se você pensa negativo, vai atrair coisas negativas. Sempre pensar como aquilo que aconteceu. Não, isso aqui aconteceu, mas isso aqui futuramente vai ser sorte para mim. Olha, no final de tudo, o menino de perna quebrada e se livrou da guerra, certo? E se livrou. Sorte a dele. E pode ser a também, né? E assim vai sucessivamente. Outro assunto também que ele toca, pessoal, que muitos colaboradores pensam que a empresa é do Sérgio Parente. A empresa é do Sérgio Parente. Eu trabalho com o Sérgio Parente. Tá certo, a gente trabalha para a RJ Distribuidora. Mas se for pensar, cada um dos senhores tem seu setor, certo? Aquele setor dos senhores é a empresa de vocês, correto? Aquilo é a sua empresa. Se você pensar, eu trabalho com o Sérgio Parente, aí vamos lá, amanhã eu chego, rapaz, seu Ronaldo, acaba aqui, certo? Você segue seu caminho, infelizmente não vai dar mais para a gente trabalhar junto. E o Ronaldo tem um setor lá de Tianguá, trabalha lá em Tianguá há 5 anos. Aí vamos imaginar agora. Aí o Ronaldo sai. O Ronaldo pode pegar qualquer produto, certo? Se lá ele tiver um bom trabalho, se ele for um cara bem visto na cidade, se ele tiver um bom relacionamento, ele pode pegar qualquer produto que ele vende lá naquele setor que ele trabalhava antes. Os clientes são dele. Pode ter certeza disso. Zé Filho está lá em Tianguá. Há quantos anos, Zé Filho? 6 anos em Tianguá. A gente conhece o trabalho do Zé Filho em Tianguá. A gente conhece o tamanho do relacionamento que ele tem dentro de Tianguá. Se Deus livre amanhã acabar o nosso namoro, né, Zé? Eu falar, Zé, infelizmente não vai dar mais certo. Então a partir de hoje você segue seu caminho. O Zé Filho tem uma empresa para ele trabalhar. Ele já tem uma empresa montada. Agora é o seguinte: se o Zé Filho é o tipo do cara que não quer nem saber de combustível, faz retorno. O cara passa aqui de manhã e fala para o Zé Filho, passa aqui à tarde para me atender. O Zé Filho, a gasolina da empresa dele, eu vou, à tarde eu passo, pode deixar. Isso é gasto para a empresa, certo? É gasto e perca de tempo. E perca de tempo. Gasto para a própria vida. Exatamente. Certo? Aí vamos lá, e o Zé Filho costuma fazer esse trabalho errado. Aí o Zé Filho, o cliente chega para pagar a nota, aí o Zé Filho vai e diz, não rapaz, não tem problema não, na outra semana a gente se acerta. Aí o cara já tem o Zé Filho como aquele cara bonzinho, que tanto faz ele ter dinheiro ou não ter dinheiro, tá bom demais. Aí pronto, aí o Zé Filho vai com todos esses atos que ele estava na RJ Distribuidora. Aí o Zé Filho começa a vender salgadinho, começa a vender outro tipo de cigarro, começa a vender chilito. Aí quando ele vai passar, no primeiro cliente seu Breno, é o Breno, Zé Filho, passa aqui mais tarde para ninguém pagar.
começar já o mesmo hábito que ele vinha trazendo da empresa. Agora o combustível é Deus, né? O combustível é Zé Filho, né? O tempo é do Zé Filho, o tempo maior agora que ele vai ter que fazer com que o tempo dele seja mais curto, porque ele vai ter que fazer todo o seu trabalho interno também administrativo, porque ele vai ser administrativo também. Ele vai ter que comprar produtos, né? Porque não tem mais a empresa para passar o produto para o Zé Filho. Então o produto agora é dele, ele vai ter que ir atrás de fornecedor, ele vai ter que ter tempo para isso. E aí, ele vai conseguir ter tempo para isso, moçada? Não vai, por quê? Porque ele já vinha com o trabalho errado lá quando ele trabalhava pela região distribuidora. Então, se a gente colocar isso na cabeça, rapaz, a empresa é como se fosse minha. É para trabalhar com o patrão. Sempre olhar como patrão, certo? É isso mesmo. A gente sempre olhar como se eu fosse o patrão, você fosse o patrão. Está entendendo? Porque, moçada, quando você sai daqui, você que trabalha certo, quando você sai daqui, você só passa fome se você quiser. Porque aqui é uma escola, certo? Ele fala de delegações. Ele fala que as pessoas têm que delegar as funções. Imagine só, se o nosso presidente fosse sozinho, não tivesse ninguém, como é que ele ia fazer todos esses clientes? Não tinha como, correto? Então o que ele faz? Ele delegou ao Gabriel, ao Enoque, para auxiliar ele, certo? Dá conta o Gabriel Enoque? Não tem como. Nós colocamos o Ronaldo, o Zezinho, o Laércio, o Valdeir, o seu Luiz, o Marcos, para nos ajudar. E aí, tinha como? Só o Marcos atender toda a Serra da Ibiapaba? Não tinha como. Então tem que ter os consultores. Ah, senhor, quem sobrou a gente por último? Aí vocês têm que estar vendo como patrão lá no final. Do mesmo pensamento que nosso presidente tem, que o Enoque tem, que o Gabriel tem, que a gerência de área tem, vocês também têm que ter lá no mercado. Como a maioria dos senhores tem. A gente percebe. Ou então até maior. Né? Tem que olhar no todo. Ah, mas eu vou trabalhar para a RJ? Não, eu vou trabalhar para mim. A RJ, ela me dá ali o suporte, certo? Ela me dá o suporte. Mas no caso, lá no campo, frente a frente com o cliente, sou eu. Então eu tenho que fazer da maneira correta. Eu estou representando a região distribuidora, mas também eu estou representando a minha imagem. Correto aqui? Eu estou lá representando eu, Enoque Macedo, estou representando aí Wesley, Fernando se representa, o Gugu se representa, o Alisson se representa. E assim vai. Se alguma coisa você fizer de errado lá no mercado, Pedro Ribeiro está lá na Vajota. Aí o Pedro Ribeiro faz alguma coisa errada na Vajota. Ele vai ser mais imagem que a empresa. A empresa nem se queima, mas a gente vai lá e a gente conversa, rapaz. Não foi a gente, certo? Ou o vereador antigo que fez dessa maneira, mas o certo que a empresa pede para ser feita é dessa maneira aqui. E aí, como é que o Pedro vai ficar lá na Vajota? Queimado. Como é que o Pedro vai chegar e vai poder usar essa empresa dele? Quando ele chegar no primeiro cliente, não, Pedro, não. Sacaneou lá a RJ, cara. Eu vi lá o negócio lá, o gerente aqui conversou comigo. Felizmente não poder comprar nada seu não. Então ele tem que pensar muito por esse lado. Cara, acima de tudo, eu tenho que fazer com que o meu cliente, certo? Ele sinta paixão por mim. Porque Deus me livre, eu sair da RJ, eu tenho uma empresa para mim trabalhar. Até os meus clientes para mim fornecer os produtos. E assim são todos, certo? É como o caso que o seu Sérgio falou, um boato quebra um banco. O que acontece? O consultor sacaneia um cliente. Aí o cliente tem convivência com os outros clientes dele, que são amigos. Aí o que acontece? Vai se queimar. Vai queimar geral. Ah, quando está muito novo, quando está muito novo. Aí queima geral. E quando você está naquele setor lá, você está acabado. Já era. Você queria falar, chama-se também, tem muita cliente de confiança no consultor. A confiança, eu acho que é a base de tudo. Alguém mais quer falar alguma coisa? O Wellington. O Wellington está meio calado hoje, eu acho que ele quer comentar alguma coisa, alguma assunto. Diga aí, Wellington.
A moçada falou tudo aí. Falou tudo? Beleza. Vamos lá, Gabriel. No que diz respeito ao trabalho, eu gostaria de trazer o conceito do Peter Drucker da diferença entre eficiência e eficácia. Olha esse cavalo nesse slide. Ele roda, roda, roda e não sai do lugar. Eficiência significa fazer bem feito. Eficácia significa fazer o que precisa ser feito. Tem muita gente que faz bem feito, coisa que podia ser feita. Tem uma história linda nos Estados Unidos, que eles contam de geladeiras. Você sabe que a sociedade de consumo americana, uma hora que é nossa, eles trocam eletrodoméstico com muito mais frequência. E quando eles trocam eletrodoméstico, eles jogam junkyard, jogam no ferro velho, eles colocam um basement na casa. E você deve estar lembrado, quando você visitava sua avó, bisavó, que antigamente as geladeiras eram de tranca, tinha uma tranca, uma maçaneta na porta. E aconteceu nos Estados Unidos vários casos, aconteceram de crianças que entravam nas geladeiras, brincando de geladeiras velhas, no ferro velho, e aquela porta bateu e a criança ficou presa, ficou asfixiada. Então eles resolveram criar um sistema onde a geladeira ia abrir de dentro para fora também, caso alguém ficasse preso, ia saber. E estabeleceram um sistema altamente eficiente para ensinar todas as crianças de jardim de infância como abrir a geladeira de dentro para fora. Quando estava tudo prontinho para começar, o sujeito disse: para. Não vai fazer nada disso. A única coisa que você fazer é colocar um imã na porta da geladeira. Quando a geladeira da porta fecha, o imã segura. Quando você quer abrir, é só puxar, não precisa colocar trâmica nem maçadeira nem nada. Se alguém ficar preso na geladeira, lá dentro é só puxar o pé, empurrar o pé que a porta abre. O grupo que tinha coordenado eficientemente ensinar as crianças como abrir a geladeira dentro para fora, você colocar tudo arrumado para ensinar. Mas não precisa, não há necessidade. Para quem entender? Então, a mensagem que eu gosto de você dizer, deixar você de segmento, é a seguinte: todas as vezes você vai fazer alguma coisa na sua vida e requer tempo ou dinheiro da sua parte, pare, reflete e pergunte para você mesmo: isso precisa ser feito ou não? Se a resposta é não, não perca tempo fazendo, porque não é só ser eficiente que conta. Talvez mais importante ainda que ser eficiente e ser eficaz, fazer o que precisa ser feito. Porque às vezes você faz muito bem feito uma coisa que não precisa ser feita. Olha a burocracia, por exemplo. Olha a energia que se gasta com burocracia. Por nada. Só para vocês terem uma ideia, em Miami, nos Estados Unidos de modo geral, você consegue abrir uma firma internacional em 72 horas. No Peru, para você abrir uma firma de fundo de quintal, você gasta 8 meses para regularizar a papelada. Ora, claro que você entende que o Peru está onde está e que os Estados Unidos estão onde está, porque a energia que se gasta para abrir uma firma de fundo de quintal, para regularizar a papelada, ser 8 meses, olha quanta energia gasta por nada. Então é importante você levar em consideração que é mais importante fazer o que precisa ser feito que necessariamente fazer bem feito. Tá? No próximo bloco, nós vamos discutir ambição. Pois é. Hoje, Vitor. Então, senhores, aí ele fala de fazer bem feito e fazer o que precisa ser feito. Tem aquele negócio, eficiência e eficácia, né? Você compra um remédio e vai curar sua dor de cabeça. Ele foi eficiente e foi eficaz. É? Ele foi? Foi o que, Reginaldo Luiz? Ele está com uma dor de cabeça, certo? Ele tomou um remédio paliativo para passar a dor de cabeça dele. Ele sabe qual é a causa da dor de cabeça dele? Não. Ele não sabe qual é a causa da dor de cabeça dele. Certo? Então ali, né, Gabriel? Foi eficiente, né? Agora o remédio não é eficaz mesmo, realmente. Ele tem que descobrir primeiro qual é a causa. Qual é a causa da dor de cabeça dele? Rapaz, está ocasionado devido a enxaqueca,
ou sinusite, alguma coisa assim parecida, certo? Aí ele descobriu o diagnóstico, ele vai tomar o remédio certo e vai fazer com que ele se cure daquela dor de cabeça. Aí entendeu o que é eficiência eficaz, beleza? Então muitas das vezes ele prega força numa coisa que não tem nada a ver. E muitas vezes aquela força que a gente está pregando ali, naquele momento, a gente podia estar colocando em outra coisa que poderia nos dar muito mais resultado. Nós temos que entender bem isso. Cara, eu tenho que fazer aquilo que é pertinente, que é para me fazer no meu dia a dia. Poxa, eu entro no ponto de venda, eu não consigo vender para o Wesley. É um cliente que me dá bola de cabeça, eu não consigo vender para ele. E aí, o que eu estou fazendo para que esse cara me compre? Eu faço essa execução básica, na íntegra, nesse ponto de venda. Pai, faço não. Não faço. Então comece a fazer. Eu tenho uma conversa com esse cliente, uma conversa atrativa, que faça com que ele interaja comigo no ponto de venda, e com isso, com essa interação ali toda, esse cara possa me comprar alguma coisa? Não, não estou conversando com ele. Eu só chego lá, dou uma cobrança para ele e pergunto o que ele quer. Pô, está totalmente errado. Aquela inércia que você está tendo naquele ponto de venda, certo? Não está funcionando. Você está trabalhando, está lá no dia a dia, toda semana está lá, toda terça-feira está lá no Wesley. Já que eu estou lá, eu tenho que fazer com que esse cliente comece a me comprar todos os meus produtos. Ou senão, mas como a gente passa por ele para ser feito? Certo? Ah, eu tenho que entrar, eu tenho que me apresentar, eu tenho que entrar dentro do ponto de venda desse cliente, eu tenho que começar a analisar a necessidade de compra desse cliente, eu tenho que dizer para ele o que ele precisa, eu tenho que falar para ele por que ele precisa desse produto. Muitas vezes a gente quer vender isqueiro para o cliente e começa a colocar força e dizer: rapaz, seu Jason, esse isqueiro é o isqueiro Pitt. Você nunca me comprou esse isqueiro sai por tanto, você vai vender por tanto, você vai ganhar dinheiro dele. Aí o cara: não, pai, não quero, isqueiro eu tenho. Pai, me compra esse isqueiro, seu Jason. Rapaz, isqueiro eu tenho, rapaz. Ô, seu Jason, me compra esse isqueiro. Rapaz, isqueiro eu tenho, rapaz, seu Jason, toda semana eu passo aqui, você não me compra isqueiro. Rapaz, isqueiro eu tenho. Vamos fazer com que esse cara comece a falar para ele: rapaz, o porquê que ele não quer comprar isqueiro? Rapaz, não, eu tenho isqueiro. Sim, você tem isqueiro. Qual isqueiro que você tem? Eu tenho um isqueiro Bic, vamos dizer assim. Beleza, quanto é que você vende o isqueiro Bic? Quanto é o isqueiro Bic hoje, moçada? 3,20? 3,50? 3,50 o isqueiro Bic. Aí eu vou começar a levantar uma necessidade de compra desse cliente. Seu Jason, o senhor só tem isqueiro Bic para vender? Ele diz: é só isqueiro Bic. E quando o cliente chega uma vez com 2,70 para comprar isqueiro, você vai fazer o isqueiro Bic a 2,70? Diz: não. Pois eu vou lhe vender um isqueiro com a mesma qualidade desse outro isqueiro aqui. Eu posso até lhe falar que tem muito mais qualidade do que esse outro isqueiro. É um isqueiro mais compacto. Aí você começa a falar das características do produto. Aí o cara começa a se interessar por isso. Mais jovial, ninguém, Fabiano? Vamos falar a questão, pode puxar para ir mais. Dar um exemplo do sabão, né? E o outro sabão em pó, né? Que ele tem que ter dos dois, tem que ter do mais caro e o mais em conta, né? O mais acessível, né? Então, senhores, muitas das vezes, até outras reuniões de conversa, certo? Que a gente está lá no ponto de venda. A gente já acorda no horário para trabalhar cedo, certo? A gente já fica o dia todo na roda. A gente já fica o dia todo, às vezes, longe de casa. A gente fica, às vezes, já a semana longe de casa. A gente tem que começar a pensar: poxa, cara, eu não estou lá. Eu não já estou lá. Eu não já estou a semana. Disponibilizei meu tempo na semana completa para atender esse ponto de venda. Então eu vou ir da maneira mais fácil. Qual a maneira mais fácil? Qual da maneira que a gerência passa para a gente fazer. Então vai da melhor maneira. Ele fala ali: comece a colocar força naquilo que você vê que é importante, certo? E quando você começa a colocar força naquilo que é importante, você começa a ter sucesso. Você começa a ter sucesso no negócio.
Então eu digo a vocês, passem a fazer o correto. A força que vocês colocam durante a semana, coloquem já com foco naquilo que você sabe que vai dar certo. E eu digo a vocês que o sucesso, ele vem, pode ter certeza. Ele fala ali que o trabalho só vem após o sucesso, só o dicionário. Só vem antes do dicionário. E são coisas que sempre o nosso presidente fala para a gente, em várias palestras que ele deu aqui. Você sabe, o sucesso, ele só vem se tiver trabalho. Ele não vem por acaso. Ele não vem por acaso. Ah, o cara teve sorte. Alguma coisa ele fez para que aquilo acontecesse. Certo? Vamos ter isso na mente. Eu tenho que trabalhar forte em cima daquilo que vai fazer com que eu tenha sucesso. Eu tenho que focar naquilo. O que eu tenho que focar? Na minha execução. Eu tenho que focar em mais. Eu tenho que focar no meu relacionamento dentro do ponto de venda com o meu cliente. Fazer com que ele perceba que eu estou lá para fornecer produtos para que gere lucro para ele. Beleza? Continuidade, Gabriel. Aprendemos a importância da atitude positiva, já aprendemos a importância da dedicação ao trabalho e agora nós vamos discutir a importância da ambição. Ambição sadia faz parte da vida. O inimigo chega para mim e diz assim: eu não quero mais nada da vida. Eu digo para ele: não, você morrer. Porque viver é aprender. Você só aprende fazendo. Os japoneses têm uma palavra que chama-se Kaizen. Traduzido em português significa melhora contínua. Hoje, melhor do que ontem, pior do que amanhã. Graças a essa palavra, nada mais é do que tradução de ambição, jogou o Japão para frente. Se compara o Japão de 1960 com o Japão de 1990, só tem a grande mudança de paradigma que ocorreu nessa nação, graças à palavra Kaizen, que é melhora contínua, sempre procurando melhorar. Uma vez eu ministrava esse curso nos Estados Unidos, tinha um indivíduo sentado na primeira fileira, indivíduo de 60 e poucos anos de idade, e ele levantou a mão. Doutor, estou achando muito interessante as suas ideias, mas eu gostaria de contar para o senhor a minha história. Eu dirijo uma Kombi entregando biscoito em padarias há mais de 30 anos. Levanto 4h30, 5 horas da manhã, entrego os biscoitos, trago a Kombi de volta, lavo, reabasteço para o dia seguinte. Eu estou quase me aposentando e a minha intenção é continuar dirigindo essa Kombi. Eu olhei para ele e disse: meus parabéns, não é errado o senhor dirigir uma Kombi, alguém tem que fazer. O que tem de errado é que tem muita gente que no fundo quer dirigir Kombi de biscoito e culpa o governo, a sociedade, a inflação que não vai para frente. Se o seu caso é dirigir Kombi, tudo bem, tem direito de fazer o que você quiser na vida. Agora, um indivíduo bom, quem para você definitivamente é só você. Um indivíduo bom não fica lá embaixo muito tempo. O chefe pode até travá-lo numa promoção por um curto período de tempo, mas ele faz igual uma bola numa piscina, vem para cima. É importante você entender isso. Mas você deve estar pensando: mas isso aí é impossível, isso que você está discutindo. Então, deixa eu lhe falar o que é impossível. Impossível é aquilo que ninguém faz até que alguém faça. Até 1964 era impossível um ser humano correr uma milha em menos de 4 minutos. Até que um estudante de medicina inglesa de nome Roger Bannister correu. No ano que o Roger Bannister correu pela primeira vez na história do ser humano uma milha em menos de 4 minutos, no mesmo ano 19 outros atletas correram. Hoje, um atleta de classe correndo uma milha em menos de 4 minutos não é nem notícia de jornal, porque é esperado. Avião supersônico era coisa impossível. Avião era uma coisa impossível. Hoje é possível. Toda essa tecnologia que nós temos há 100 anos atrás não se pensava nisso. Então o impossível é aquilo que ninguém faz até que alguém faça. O impossível é aquilo que você não consegue fazer dentro daquele paradigma que você vive. Você mudando o paradigma, você muda a possibilidade disso acontecer. Deve estar pensando: poxa, mas e sorte?
E quem tem sorte? Eu não tenho sorte. No nosso conceito, não existe sorte. Sorte é quando preparação encontra oportunidade. Isso é que é sorte. Em 1975, eu trabalhava no Nordeste de Minas, uma cidade chamada Teófilo Otoni. Eu era sócio de um hospital lá com um grupo de médicos. E era uma sexta-feira à tarde, o telefone tocou de um hotel e o indivíduo disse: olha, nós temos um hóspede aqui com dor no peito. Dá para o senhor vir? Não, estou saindo de um fim de semana longo, chama outro. Nós vamos ter com outros médicos, eles falaram a mesma coisa. Tá bom, estou indo. Eu fui lá, encontrei um indivíduo que não falava português direito, com dor no peito, tirei o eletrocardiograma dele, está tendo um infarto. Levei para o hospital. No caminho para o hospital, ele me perguntou: você conhece meu filho? Eu falei: quem é seu filho? Ele me falou o nome do filho dele. Eu falei: bom, pessoalmente eu não conheço seu filho, mas eu sei dos livros dele, eu sei dos trabalhos dele, falei muito sobre o seu filho. 48 horas depois, o filho dele sai de Harvard, em Boston, e vem para Teófilo Otoni ajudar com a conta do pai, porque o filho também era cardiologista. E o pai ficou internado durante 15 dias. Durante esse período, o filho ficou lá no hospital. E ele falava português muito bem, porque ele tinha morado no Brasil e era casado com uma brasileira. Na véspera do pai de aula, eu tinha um centro de estudos lá com um grupo de médicos, e era a minha vez de fazer uma apresentação. E eu ia falar sobre arritmias na fase aguda do infarto. Só que eu tinha médicos de diferentes especialidades na sala. Eu tinha ginecologista, pediatra, cirurgião plástico, ortopedista. Eu pedi licença aos meus colegas e falei para o Peter, no nível dele. Quando eu terminei a apresentação, ele chegou para mim e disse assim: você quer ir para Harvard? Eu arrumo um lugar. Eu falei: não, muito obrigado. Na época eu não queria. Eu estou muito bem aqui, estou satisfeito. Bom, 6 meses depois, eu conversando com ele no telefone, ele me ofereceu novamente e eu acabei indo. Mas aí, durante 12 anos, eu vim ao Brasil falar nos congressos brasileiros de cardiologia. Eu encontrava com os meus colegas cardiologistas e eles me perguntavam, me diziam o seguinte: lá esse é um cara de sorte, né? Eu perguntava: por quê? Pois você saiu lá de Boston, vem a Teófilo Otoni, se leva para Harvard, uma das universidades mais sofisticadas do mundo. Sorte? Por que ele não levou os outros 20 que estavam na sala? Sorte é quando preparação encontra oportunidade. Eu estava preparado e a oportunidade apareceu. Só isso, não é nada não. Esteja preparado, que a oportunidade vai bater na sua porta várias vezes na vida. Só que o óbvio só é óbvio para a mente preparada. Se você não estiver preparado para a oportunidade, ela vai bater na sua porta, você não vai reconhecê-la como oportunidade. Você conhece a história do vendedor que foi vender sapato na África? Quando ele desceu, ele viu todo mundo descalço e ele passou um telegrama para o chefe dele: estou voltando no próximo navio, ninguém aqui usa sapato. Um outro vendedor chegou na mesma cidade, viu o mesmo quadro, passou um telegrama à companhia dele: estou ficando por aqui, não temos concorrência. O quadro é o mesmo, um viu como crise, o outro viu como oportunidade. Aliás, a palavra crise em chinês tem duas traduções: perigo e oportunidade. Você que escolhe. É importante você entender que sorte é quando preparação encontra oportunidade. Mas, se eu tivesse os problemas que eu tenho, sabe que eu tenho problema? Pessoal que mora no cemitério. Porque viver é ter problemas. Aliás, os problemas são os nossos melhores amigos. Não tem nada melhor para jogar você para frente que um problema. Se você começar a analisar, você vai perceber que você está onde você está hoje, agradeça o problema que você teve na vida. Quando eu tinha 12 anos de idade, o cachorro da minha vizinha sumiu. Ela veio até mim e me disse o seguinte: daí, você roubou meu cachorro. Eu nem sabia que a senhora tinha cachorro. Roubou, ela foi ao posto policial e meu pai. Veio uma intimação do posto policial para eu comparecer lá com meu pai. Meu pai não quis ir comigo. Eu tive que ir com um tio meu. E lá eu comecei a ruir contra delegado policial que tinha lá. E no final das contas ele chegou à conclusão que eu tinha roubado o cachorro da vizinha. Não acreditou na minha palavra. Eu voltei para casa com uma multa. Eu tinha que comprar um cachorro para a vizinha. Eu cheguei e mostrei para o meu pai.
Ele disse, você vai pagar. Eu tinha 12 anos de idade, eu tinha ganho meu primeiro dinheiro na vida, dando aula particular em matemática. Eu sempre fui bom em matemática, dava aula particular. Com 12 anos, eu tinha ganho meu primeiro dinheiro. Por coincidência, não existe coincidência, por sincronicidade, era exatamente aquele dinheiro que eu paguei a multa. Por muitos anos eu me senti meu pai, primeiro por não ter ido ao posto policial comigo, segundo por não ter pago a multa. Mas mal sabia eu que aquele era um jeito do universo me ensinar que a partir dos 12 anos eu fiquei muito mais responsável, eu passei a trabalhar, eu passei a ganhar meu dinheiro, com 19 anos de idade eu era praticamente financeiramente independente, graças ao cachorro da vizinha que sumiu, eu juro que não sabia dele, e todo mundo. Então o que aconteceu? Um problema que às vezes você acha que é um absurdo que aconteceu com você, na realidade é um modo de você aprender e jogar as coisas para frente. Analise a sua vida, você vai perceber que você está onde você está hoje, agradeça o problema que você teve, que lhe jogou para frente. Os problemas são os nossos melhores amigos. Não tem jeito de você acabar com os problemas na vida. O viver é você ter um problema atrás do outro. O que você faz com esse tipo de trabalho aqui é você encarar os problemas de uma forma diferente. E tenha consciência. Vamos lá. Interessante essa parte, né? Muito legal. E aí, vamos lá, Real 2. Diga aí, Gliciano, o que você achou aí desse? Eu achei interessante isso, amado, que ele poderia muito bem condenar o pai dele, né, por não ter acreditado que ele fez isso. E ele fez o contrário, ele pagou a multa, se responsabilizou de pagar a multa e tirou isso como um aprendizado, tirou isso como fosse uma coisa. Com os 2 anos ele aprendeu a ser responsável. E com os 19 já estava totalmente independente. O cara ficou mais responsável aos 19 anos. Já estava lá com a sua vida financeira totalmente independente. Vamos aqui. Seu Wilson, o que você achou, Wilson? Wilson, setor 36 do Bertrand. Eu achei que de todo aprendizagem eles tiram uma lição, né? No caso aí, no caso que ele falou aí, de todo problema, a gente tira uma força, né? E essa força ela funciona para frente. Né? Vamos aqui para Fernando Carvalho. É o cara. Fernando Carvalho, setor 109. Aí vem aquela questão inicial, no início da palestra, tirar um ponto positivo das coisas, né? Ver uma coisa negativa, que no caso seria um azar, e foi uma coisa que no final da conta somou muito para ele no final, né? Ele se tornou muito mais responsável a partir disso aí. Sempre procurar tirar um ponto positivo daquilo que acontece, mesmo que seja uma negativo. Fernandes, o que você acha aí, Fernandes? Já falou, Fernandes, hoje? Já? Eu achei muito importante, senhor, na parte de oportunidade, né? Que a gente tem que valorizar as oportunidades que estão na vida. Senão, às vezes a gente bate na oportunidade e a gente não valoriza. A oportunidade dele? O senhor ele fala de sucesso também ali, né? Vou falar de novo sobre sucesso. O que é sucesso? Lembra quando ele disse o que é sucesso? Oi? Ele falou também que na missão, né? Ensinar preparação, você tem que preparar. Isso. Porque é o seguinte, a partir do momento que você está preparado, quando surge a oportunidade, e aí? Você é a bola da vez. Vai para sorte, exatamente. Aí o cara é sorte sua. Não, isso aí chama sucesso também, em cima disso aí, Douglas. Porque o cara com isso aí ele vai ter o sucesso dele, né? Porque aqui, quando ele encontrou lá, ao sair de férias, teve uma ligação onde tinha um senhor passando mal, já com isso, de farra. Ele, não, eu vou viajar. Aí, não, mas só tem você. Ele foi, correu lá e socorreu, certo? Quando os outros tudo dispensaram, né? Dispensaram, ele socorreu. Aí ele foi, com 48 horas, o filho dele
cara mais, acho que, mais conhecido de Harvard. Aí conheceu ele, aí viu ele fazendo a palestra e convidou ele para trabalhar lá. Olha só, quem vai com um negócio desse, cara, é só os caras, só os fera. Olha o tamanho da oportunidade do negócio. E ele estava preparado? Ele não se achou preparado ainda. Certo? 6 meses depois de ligação com ele, aí sim, ele se achou mais preparado, aí ele foi. E passou 12 anos lá. 12 anos voltou. Então, senhores, isso aí a gente tem que tirar como lição na vida da gente, que muitas das vezes a gente está no mercado e pensa que ninguém lá está nos olhando. Para o novo execução básica, não, porque tem ninguém olhando mesmo. Mas sempre tem alguém, certo? E se você trabalha certo, se você trabalha da maneira correta, esse mercado tem muitos olheiros. É uma vitrine. Rapaz, quem que faz aquela roda de viatrina, rapaz? Isso gera em uma grande empresa. Quem faz essa roda? Não que eu quero que vocês saiam daqui, mas que vocês sempre estejam olhando para esse lado. Eu tenho que trabalhar para que os outros me vejam. Eu tenho que trabalhar para que Ronaldo me veja, que Enoque me veja, para que me possa me promover uma gerência diária e assim sucessivamente, uma gerência de vendas futura. Aí o cara acha, mas não promove. Promove sim. E todos nós que estamos aqui hoje, nós saímos da venda. Então o meu trabalho ele tem que ser todo o tempo. Eu tenho que todo o tempo estar olhando, rapaz, será que está do jeito que é para ser? Será que esse trabalho é o trabalho mesmo correto? Eu tenho que estar sempre trabalhando isso, certo? Quero sempre que eu consiga aí chegar no topo, para que as pessoas me enxerguem, para que eu possa aí estar crescendo no grupo, ou então outra empresa me puxar, assim pode acontecer, certo? E tem que estar sempre olhando para esse lado. Eu preciso estar crescendo nessa empresa. Mas seu Enoque é um cara de sorte. Seu Enoque começou como vendedor e está como gerente de vendas. E lá do Maranhão para cá, para gerenciar Sobral, junto com o seu Gabriel. Gabriel veio lá de Minas Gerais para trabalhar no Ceará. Gabriel também de sorte. Não, sabe? A gente tem que acreditar muito naquele negócio. Cara, eu tenho meu pensamento, certo? Eu tenho foco naquilo que eu vou fazer, assim como os senhores têm que ter esse pensamento. Eu tenho foco como os senhores têm. Eu sei o que eu quero da minha vida e eu vou fazer por onde eu chegar lá. Pode ter certeza, se o Sérgio me pegou lá da venda e me colocou direto na gerência diária, não, na gerência de venda, não. Eu ralei, assim como a gente rala até hoje, certo? Foi para o interior do Maranhão, fazer um trabalho no interior do Maranhão com multiplicador, viajando no meio do mundo, chegando em casa comigo mesmo pela manhã, assim a gente foi, rapaz, mas aguentou. Eu tinha um propósito na minha vida, certo? Aí fui promover depois de multiplicador para gerente diária. Aí aonde teve um projeto de expansão para abrir Teresina, abrir Fortaleza. Aí o seu Sérgio designou a gente para a gente ir, eu fui. Fiquei longe da família, 30 dias, 35 dias, 40 dias longe da família, trabalhando, mas sempre vendo uma oportunidade para que eu pudesse aí um dia, que alguém me enxergasse, me colocasse numa agência de vendas, certo? Se preparando para a oportunidade chegar, a gente está preparado e conseguir fazer o trabalho correto que é para ser feito. Eu gosto de contar isso, pessoal, porque às vezes a pessoa está na venda e às vezes imagina, mas eu estou aqui, os caras não vão me promover. Tenha certeza que promove. Pode ter certeza. Se você tiver um trabalho diferenciado lá, a gente vai te puxa, faz um teste como multiplicador, como gerente diário e assim vai. Agora eu digo da coisa, ninguém pode. Não dá para mim não, rapaz. Obrigado aí pela oportunidade, mas não dá para mim não. Quando aparecer, você tem que estar preparado. Tem que estar preparado e abraçar aquela oportunidade para que você possa ter um sucesso futuro. Certo? E aí, Fabinho? Imagina assim, rapaz, o Enoque deu sorte, pegou uma gerência, né?
mas não sabe o que o cara fez para conseguir para chegar até lá, né? A gente nunca deve se acomodar, a gente sempre tem que estar procurando dar o de melhor da gente, que a vitória demora, mas ela vem. Beleza, senhores? Então, sorte existe? Então, o que é sorte? Preparação e oportunidade. Exatamente. Beleza? Vamos dar continuidade aí? Vamos lá. O universo só conspira a favor de quem age. Existe uma grande diferença entre pensar e agir. Tem gente que passa a vida inteira pensando, mas a ação é o que conta. O filósofo alemão Goethe dizia: se você pensa que você pode, ou sonha que pode, comece. Ousadia tem poder e mágica. No momento que você começa, o universo conspira a seu favor. Então, quando você combina essas características que nós estamos discutindo, estamos discutindo o primeiro vídeo de autoestima, gostar de você, se comunicar bem, saber o que você quer, ter uma atitude positiva, ser dedicado ao trabalho, e de ser ambicioso. Quando eu digo ambicioso, uma ambição sadia, quando você junta isso tudo, sucesso é uma coisa multifatorial, depende de vários aspectos. Quando você junta isso tudo, essa é a diferença que faz a diferença entre um indivíduo bem sucedido e um indivíduo que batalha, não consegue ficar na vida. É isso aí. Eu gostaria de terminar essa apresentação contando para você uma história, que é a seguinte. Era uma vez, numa pequena vila da Grécia, vivia um sábio. Sábio esse que era famoso, porque até aquele dia, todas as perguntas feitas a ele, ele soube responder. Um dia, um jovem adolescente, conversando com um amigo dele, disse: eu acho que eu sei como eu vou enganar esse sábio. Eu vou esconder um passarinho nas minhas mãos e vou perguntar para ele se o passarinho está vivo ou morto. Se ele falar vivo, eu vou espremer e deixar cair morto nos pés dele. Se ele falar morto, eu vou abrir a mão e deixar o passarinho voar. Não interessa o que ele responder, ele vai errar. O jovem pegou o passarinho, escondeu nas mãos, foi para o sábio e disse: diga-me, sábio, o passarinho que está nas minhas mãos está vivo ou morto? O sábio olhou para ele e disse: meu jovem, a resposta está nas suas mãos. Esse conhecimento que você está escutando aqui pode entrar no ouvido e sair no outro, ou pode ter um impacto profundo na sua vida. Seja qual for, o que eu gostaria de deixar você como mensagem final é o seguinte: o seu sucesso, tanto pessoal quanto profissional, esteve, está e sempre estará na sua vida. Muito obrigado. Você tem uma atitude positiva, usar certo. Cara, é bom, não é? Muito bom. Esse final aqui matou tudo, certo? O cara queria pegar um sábio, né? E no final, o sábio pegou ele. Então, a moral da história do passarinho. Pessoal, tudo que foi visto aqui essas 3 segunda-feiras, né? A gente coloca na mão dos senhores, onde os senhores vão decidir se o que foi passado. Exatamente. Se o que foi passado aqui essas 3 segunda-feiras vai servir para a gente, vai nos mudar, aí dá para dar uma refletida aí. Brusca aí, moçada, o que a gente vem fazendo, certo? O que a gente pode estar fazendo para melhorar, beleza? Então a gente começa a ver isso. Poxa, tudo isso agora está nas minhas mãos. Quem vai decidir se o que foi passado e o que foi discutido essas 3 segunda-feiras, quem vai decidir se vai ser bom ou ruim sou eu. É o caso do passarinho. O sábio diz: quem decide
A decisão principal aqui está nas suas mãos. Então eu transfiro isso para vocês. A decisão, se vai ser bom ou não, está na mão dos senhores. Beleza?